Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica, que tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre o assunto ou tema abordado. Apresenta uma linguagem simples, relatando os fatos de forma artística, em tom crítico ou bem-humorado. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento do Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF08MA17 e não há descritores referentes aos conteúdos estudados na unidade temática Geometria. A habilidade se refere à aplicação dos conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento os alunos responderem às questões 1, 2 e 3, observem quais deles participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a leitura do texto presente na questão 4 é compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para cada algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professoras e professores, fiquem atentos à observação que traz a sugestão de links para consulta, pois nele vocês poderão obter mais informações sobre o assunto inteligência emocional. Para a resolução da questão 5, sugiro aos alunos que formem duplas com os colegas, os quais ainda não tenham formado anteriormente. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Explora Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade, seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 1, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e individuais. Durante a resolução individual das questões 2 e 3, observem quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a correção coletiva possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentive aqueles que não o fizerem. Prossiga na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 4. Durante o momento da correção coletiva proposta para a resolução da questão 5, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é Explorar Matemática. Professores e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Como a proposta de resolução para a questão 1 é coletiva, observe quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. As hipóteses de resposta citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilize um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. A resolução da questão 2 será realizada de forma individual. Portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Durante o momento da correção coletiva, proposta para a resolução das questões 5 e 6, promove um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de influência leitora dele. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em trios. Destaquem para os alunos que as atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e avancem em suas aprendizagens. Durante a correção coletiva, observem quais alunos participam e incentivem aqueles que não o fizerem. A resolução das questões 3 e 4 serão realizadas de forma individual. Portanto, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento, os alunos demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação mais essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Após a explicação do conteúdo, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Como a proposta de resolução para as questões 1 e 2 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As hipóteses de resposta citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilizem o quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. A resolução das questões 3 e 4 serão realizadas de forma individual. Portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. O momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações sobre o desempenho dos alunos é importante, pois dessa forma vocês os auxiliam e contribuem para que eles também realizem uma autoavaliação. Professores e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados na realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora foram elementos importantes para que eles identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.